A gente tá com 9 online. Mas tá só nós dois aí, ué? Não, tem mais Então, gente. professor, pode... Pessoal, deixa só... Eu vou compartilhar aqui agora a tela com vocês. Todo mundo consegue ver a minha tela? Sim. Sim. Tá tudo bem? Tranquilo? Então, que bom que vocês... Conseguem ver essa tela branca também, que tá aqui toda branca? Pode Branca? ser o cálculo 1. Agora sim. Agora sim. Uhum. Tá. Voltei aqui nessa tela do cálculo 1. Todo mundo consegue enxergar? Tá tudo bem? Sim. Tranquilo. Sim. Ficou até bonitinho, limites coloridos. Só para dar uma despertada pro povo para ver que é um assunto interessante, um assunto importante. Uhum. Então, gente, olha só, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar sequência, Boa então. noite. Obrigado, vamos dar sequência aí, então, sobre o assunto que a gente começou a trabalhar na última aula. Eu comentei com vocês que é um assunto praticamente novo, não, para não dizer para todos, talvez para a maioria. E vocês viram na última aula que é tranquilo, né, que basta, né, eu apresentei para vocês, então, de forma intuitiva, né, como é que a gente calcula os limites de forma intuitiva. E vimos também, então, né, ao longo da aula passada também, como determinar os limites graficamente. E depois, nós começamos, então, a trabalhar com a indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que a gente, então, viu e entendeu o que é o limite? Limite, né, trata-se, então, do estudo do comportamento de uma função, né, ao longo da sua vizinhança, ou seja, o que nos preocupa, o que nos interessa no estudo de limites, é saber o valor da função quando eu me aproximo de um certo valor fixo. O que acontece a minha função, para que valor a minha função se aproxima. E a gente fez, se não me engano, 2 exercícios que eu fiz com vocês graficamente, e depois eu coloquei um para vocês também fazerem, tá? E depois a gente trabalhou em determinação do tipo 0 sobre 0. Então, olha só, para fechar com chave de ouro em determinação do tipo 0 sobre 0, vamos analisar um comportamento dos limites, né, que é um comportamento então chamado de limites laterais, né? Conforme vocês podem ver aqui no título, a matéria está lá no grupo de vocês, limites laterais. Então, olha só, o que a gente aprendeu, o que é limite? Né? Eu vou voltar aqui nessa tela, o que a gente aprendeu? O que é limite? Limite é o estudo do comportamento de uma função, né, na sua vizinhança, ou seja, o que nos interessa nos limites é saber o que acontece com a minha função quando eu me aproximo de um certo valor fixo. Então, eu vou vir analisar o comportamento pela direita daquele valor fixo e a esquerda daquele valor fixo. E nós vimos também o teorema da unicidade do limite, que se o limite existir, ele tem que ser único. Não pode existir 2 limites. Então, nós vimos também isso. Então, ou seja, eu estou calculando o limite. Se eu tiver 2 valores diferentes, eu já sei que o limite não existe. Para que o limite exista, esses valores, eles têm que ser iguais. Não podem ser diferentes. Até aqui, então, foi então que a gente então estudou, foi então o que a gente então trabalhou, né, na aula passada, tá? Então, olha só, o que a gente então vai trabalhar hoje? Vamos dar sequência desse mesmo assunto, porém agora tratando de um outro ponto, tá? Que são os limites laterais. Isso aqui nós já fizemos, na verdade, na primeira aula, só que eu não comentei com vocês que eram limites laterais, mas se vocês perceberem, a gente fez isso, eu analisava. Tinha um gráfico, eu vinha, olhava os valores à direita do ponto e olhava os valores à esquerda daquele ponto. Vocês lembram disso que a gente fez na aula passada nos gráficos? Sim. Então, tudo aquilo que a gente fez é conhecido como limites laterais. Só que agora vamos ver de forma formal, né, como fazer o cálculo desses limites laterais.
Tá? Então, olha só. Vou apresentar aqui para vocês, então, uma definição. Então, olha só, o que que nos interessa? Então, o que a gente sabe? Que quando eu calculo o limite, se o limite existir, ele tem que ser único. Então, olha só, se f de x, se é uma função, está definido num certo intervalo aberto, nesse intervalo pode conter o valor de a ou não. Por que não, professor? Porque nós já vimos. O que nos interessa nos limites, o que acontece quando eu me aproximo de a. Não me interessa o que acontece quando x for igual exatamente ao valor de a. Não, o que me interessa é quando eu me aproximo de a, o que acontece com a minha função, para que valores a minha função se aproxima à medida que eu vou me aproximando do valor a. Então, por isso aqui na definição está aí, contendo esse valor a ou não, o valor a pode estar no intervalo ou não, não faz diferença. Tá? Então, olha só, o limite de uma função f de x só vai existir se e somente se os limites laterais forem iguais. O que eu quero que vocês aprendam, o que a gente vai passar a utilizar daqui para frente? Observem que em cima do A tem um sinal de mais. E aqui em cima do A tem um sinal de menos. O que significa, professor? Tomem cuidado, não significa que o valor de A é negativo, não. Esse menos significa que eu estou analisando os valores à esquerda de A. E o mais aqui, esse mais aqui, representa que eu estou analisando o comportamento da função à direita de A. Então, ou seja, quando você se encontrar limite, aparecer aqui em cima um sinal mais, significa limite à direita. Aparecer um sinal de menos, significa limite à esquerda. Então, tomem cuidado, mais uma vez, vou voltar a ressaltar isso aqui. Eu sei que muita gente comete esse erro. Tá? Entender que esse menos aqui, estou falando que o A é negativo. Não. Estou falando valores menor do que A, ou seja, a esquerda de A. Essa esquerda significa valores menor que A. E a direita significa valores maior que A. Por exemplo, se o meu A for 3, valores acima de A é 4, 5, 6, 7, 8 e até infinito. Quais que são os valores abaixo de A, ou à esquerda de A? Se o meu A é 3, vai ser o 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, assim sucessivamente, até o menos infinito. Tranquilo, gente? Então, esse sinal de mais e esse sinal de menos, esse mais que está aqui, e o sinal de menos que aparece aqui, significam limite lateral esquerdo e limite lateral direito. Então, está aqui, ó. Então, coloquei aqui a anotação para vocês poderem perceber. Então, quando eu calculo um limite, nos exercícios vem muito explícito. Então, quando aparecer o menos, significa limite lateral esquerdo. Está aqui, ó. Limite lateral à esquerda. O que o limite lateral esquerdo indica, professor? Indica que os valores de x são sempre menores que A, ou seja, eu vou pegar os valores menores que A. Igual o exemplo que eu dei. Se o meu A for 3, todos os valores abaixo de 3 são menores que A. Então, esses valores estão à esquerda de A. Tá? Não necessariamente à esquerda na reta. Tá? Valores menores que A. E quando aparecer o sinal positivo, significa limite lateral à direita. Ou seja, se é à direita de A, significa então que esses valores são sempre maiores que A. Porque eu estou analisando a direita do valor que eu tenho. Tá? Esse A pode ser qualquer valor. Por exemplo, se o A for menos 2. Vou pegar outro valor. Se o A for menos 5, qual é que é o valor à direita de A? Pode pegar qualquer um. Qual é que é o valor à direita de A? Se A for menos 5. 2. Pode ser menos 2. Qual é que é o valor à esquerda de A? Se o A for menos 5, qual é que é o valor à esquerda de A? Menos 6. Menos 4 não, porque menos 4 é maior que menos 5. Tem que lembrar, valores à esquerda tem que ser valores menor que A. Menos 6. Menos 6. Isso, menos 6, menos 7, menos 8, sucessivamente. e assim sucessivamente. Infinito. Até infinito. Tudo bem, gente? Tudo. Tudo bem. Então, tá bom, então. Tá ótimo. Então, olha só. Feito isso, gente, né, vocês entenderam a definição, vamos partir para o cálculo que a coisa fica mais bonita.
Fazer exercício, você começa a perceber, vocês vão ver a facilidade que tem. Então, olha só. Dado o exemplo aqui, olha só. Dada a função f de x, né? Esse tipo de função matematicamente é chamado função dada por ramo, né? Dividida por ramo, tem um ramo em cima, um ramo embaixo. Dada essa função, determina os limites daqui, ó. Já deu a direita de 1 da função e o limite à esquerda de 1. De novo, esse mais que está aqui não está falando que é 1 positivo, esse menos não está falando que é menos 1, não. Significa a direita de 1 e valores à esquerda de 1, ou seja, valores maior que 1 e valores menores que 1. Então, olha só, gente, olhando nessa função aqui, eu trouxe esse exemplo de várias formas para vocês perceberem que o exercício pode aparecer de várias maneiras. Olha só. Olha só, a primeira condição que está aqui, essa condição, x é maior que 1. Esqueça o sinal de igual, mas está falando que x é maior que 1. X maior que 1 é valores maior que 1, e aqui fala x menor que 1. Então, olha só, qual é a dificuldade que muitos alunos têm quando a função é dada por ramo? Eles não sabem qual desses valores vão usar para calcular o limite à esquerda ou o limite à direita. É simples, gente. Se o ponto é 1, maior que 1, eu estou calculando a direita de 1. Concordam comigo? Tranquilo, gente? E menor que 1 são valores à esquerda, porque nós já vimos que todos os valores menores vão ser à esquerda. Então, o que eu fiz? Conta simples, está aqui, ó, limite de f de x à direita. Então, está aqui, ó, limite de x à direita, a minha função vale x. Quando o x tende a 1, 1 mais. Por que 1 mais, professor? Porque eu estou calculando a direita de 1. Então, nós já vimos na aula passada, para calcular o limite, basta trocar no lugar do x, colocar um 1. Então, se eu colocar aqui no lugar do x o 1, vai ficar apenas 1. E limite de qualquer constante é igual a 1. Então, o limite dessa função, quando o x tende à direita, é igual a 1. Só troquei o 1 no lugar do x. No lugar do x vai ficar 1, então vai sobrar 1 mesmo. Então, o limite dessa função é igual a 1. Coloquei 1 positivo só para diferenciar, né, porque às vezes alguns alunos têm dificuldade de enxergar isso. Alguma dúvida a fazer isso aqui, gente? Dúvida? Tem. Qual é a dúvida, pessoal? A dúvida é o seguinte. Se você está calculando um número maior que 1. Isso. Mas pode ser ele mesmo? Isso. Então, quem está falando? O Raimundo? Não, é o Felipe. Felipe. Tá, olha só. Na aula passada, eu expliquei para você como que a gente calcula o limite. Eu troco o x com o valor da tendência. Então, é cálculo simples. Tá. Então, o que eu fiz? Agora eu lembrei. Troquei no lugar do x, coloquei 1. Ia ficar limite de 1. O limite de 1 é igual a 1, porque é uma constante. Tranquilo? Ok, entendi. Então, olha só. Agora, olha só. A letra... Vou calcular agora a esquerda. Vou pegar a função à esquerda é menos x. Então, no lugar do x, eu até coloquei... O menos está aqui fora. No lugar do x, coloquei 1. Então, menos vezes 1 vai dar menos 1. Então, o meu limite à esquerda me deu menos 1. O que eu sei? Se o limite existir, ele tem que ser o quê? Único. Quanto é que deu o limite à direita? Mais 1. Um positivo. Um positivo. Quanto é que deu o limite à esquerda? Um negativo. Um negativo. Pergunto para vocês, o limite existe? Não. Não, por quê? Tomem cuidado na hora de concluir. Muitas pessoas erram na hora de concluir. Olha a sua conclusão. Aqui eu não estou colocando nem mais 1 nem 1, porque o ponto é 1. Então, ou seja, o limite dessa minha função, quando o x tende a 1, independente se é para a esquerda ou pela direita, o limite dessa função não existe. Tudo bem, gente? Professor, por que não existe? Porque os valores são diferentes. O limite só vai existir se os valores, tanto faz olhando pela esquerda ou olhando pela direita, forem iguais. Se os dois forem diferentes, o limite da função não existe. Dúvida, gente? Agora não. Tranquilo. Aqui também tá tranquilo. Tranquilo. Então, vamos continuar, então. Mais um exemplo, ó. Dada a função f de x igual a x ao quadrado, determina os limites laterais. Limite de f de x pela direita, quando x tende a 0, a direita de 0. E limite de f de x quando x tende a
a zero também, só que a esquerda de zero. Então, olha só, é simples, fazer a mesma conta. Qual que é a minha função? A minha função é x ao quadrado, né? Então, olha só, ele fala quando o x tende a zero. Se eu trocar aqui no lugar do x e colocar zero, vai ficar zero ao quadrado, quanto é que dá? Zero. Alguma dúvida, gente? Daniel, uma dúvida boba minha aqui. Pode falar. Eu não estou entendendo porque, tipo assim, você falou lá, limite de x, zero positivo à direita, né? Isso. E limite de x, zero À esquerda, negativo à isso. esquerda. Mas se o sinal de menos está na direita também? Isso Não, eu não não. estou entendendo. Não tem como. O menos significa a esquerda, isso é padrão, isso aqui não tem como mudar. Se aparecer um número com menos, significa a esquerda daquele valor. Ah, tá. Tá? O menos nunca vai indicar a direita. Quem vai indicar a direita é sempre o sinal positivo. Ah, beleza. Então, mesmo o menos estando do lado direito, ele é da esquerda. Sempre da esquerda. Não interessa onde que vai estar. Se tiver aqui ou aqui, não importa. Ah, show de Tranquilo? bola. Beleza. Então, olha só, no lugar do x eu coloquei zero, fica zero ao quadrado dá zero. Então, o limite à direita deu zero. Vou calcular o limite à esquerda de zero também. No lugar do x vou colocar zero. E aqui, zero ao quadrado também continua sendo zero. Então, observem que o limite à esquerda é zero, o limite à direita também deu zero. Conclusão, o limite dessa função existe. Existe e ele é igual a zero. Tranquilo, gente? Tranquilo. Agora sim. Até agora sim. Quando os alunos falam até agora sim, a gente fica meio desconfiando. Então, olha só, terceiro exemplo. Então, eu estou resolvendo todos os casos possíveis que vocês podem se deparar com eles. Olha só. Determina os limites laterais. Está aqui, ó, a 2 mais e a 2 menos, né? Então, dessa função aqui, raiz de x menos 2. Então, olha só, limite que a gente está acostumado a substituir o 2 aqui. Eu quero resolver esse exercício aqui. Eu vou resolver ele por causa de um detalhe muito importante que vocês viram no ensino médio, acredito que muitos já esqueceram. Por isso que eu fiz questão de colocar esse exercício aqui, porque eu queria colocar ele para atividade avaliativa, mas muitos de vocês iam errar. Porque a maioria já esqueceu um conceito importante do ensino médio. Mas eu fiz questão de colocar ele aqui para resolver, para fazer relembrar um pouquinho esses conceitos para vocês. Então, olha só. A esquerda, a direita de f de x, vou colocar no lugar do 2, vou colocar o x. X menos 2, fica 2 menos 2, dá 0, raiz de 0 é 0. Tudo bem, gente? Tranquilo, sem problema nenhum. Então, olha só. Agora, aqui na esquerda é onde eu quero chamar a atenção para vocês. Por um pequeno detalhezinho que muitas vezes vocês poderiam ter deixado passar batido, que vocês iam errar essa questão. Por quê? Olha só. Qualquer valor... Vocês concordam comigo? A direita de 2, quais são os valores que estão à direita de 2? 3, 4, 5, 6, 7, 8, concordam? Até infinitamente? Sim. Se eu colocar 3 aqui, 3 menos 2 vai dar quanto? 1. Vai dar um valor positivo, concorda? Tranquilo, gente? Qualquer valor aqui maior que 2, à direita de 2, que eu colocar aqui no lugar do x, concordam que essa minha raiz vai ser positiva? Sim. Sim. Concordam, gente? Sim. Agora, olha só, vou pegar aqui. Valor menor que 2. Quais são os valores menor que 2? 1, 0, menos 1. 0, pronto. Vou pegar um 1. Vocês concordam comigo que qualquer valor menor que 2 que eu colocar aqui, essa raiz vai ser negativa? Sim, só que daí ela não existe, porque não existe raiz negativa. Exatamente. Então, por isso que eu trouxe esse exercício. Esse conceito é muito importante, gente. No conjunto dos números reais, quando o índice aqui, o número que tiver aqui em cima, for par, qualquer valor par, ou seja, 2, 4, 6, qualquer índice par, é importante você lembrar que a raiz nunca pode ter valor negativo. Então, ou seja, o limite à esquerda dessa função, ela não existe. Por quê? Para qualquer valor de x menor que 2 que eu colocar aqui, essa minha raiz vai ter valor negativo. E quando tem valor negativo, não existe nenhum valor de x
que pertence ao conjunto dos números reais. Então, olha só, o limite à direita deu 0, à esquerda não existe. Se os dois são diferentes, conclusão, o limite da função também não existe. Então, de novo, gente, eu trouxe esse exercício de propósito. Na hora que eu estava preparando, eu falei assim, eu vou mandar para eles fazer como atividade, para ver se eles lembram desse conceito. Mas eu falei assim, em vez de eu esperar eles errar, deixa eu mostrar para eles para não errar. Então, isso é muito importante quando o índice que tiver aqui for par. Professor, se fosse um índice ímpar, 3, não tem problema. Se fosse 3, estaria resolvido. Raiz cúbica de menos 1 é igual a menos 1. Se o índice fosse ímpar, ia dar menos 1. Agora, quando o índice é par, aí a gente tem que tomar cuidado. Ô, professor, Sim? ali no caso ali, no de cima, no positivo ali, você colocou o 2 no lugar do X, né? Isso. Beleza. Aí Embaixo, você falou, por que no de baixo não coloquei, né? exatamente, tô chegando lá. Isso. É isso aí. Pergunta boa. Por que embaixo não coloquei? Por que eu não coloquei? Porque olha só o erro grande que muitos alunos iam cometer. Se eu colocasse aqui também ia dar 0, concorda? Sim, Ia dar 0 e você ia concluir que o limite dessa função existe, concorda? concordo. Só que você sabe que esse limite não existe. Por quê? Porque se eu fazer o teste aqui, por isso que eu fiz esse teste aqui de propósito. Por isso que eu não coloquei o 2 para mostrar para vocês. Eu poderia ter colocado 2 e dar 0 aqui. Por isso que eu falei que se eu desse para vocês, para fazer alguma atividade, vocês iam colocar 2 aqui, 2 ia dar 0, vocês iam concluir que o limite existe. Só que quando a gente tem uma raiz, primeira coisa que a gente tem que fazer antes de calcular o limite, o que você faz? Sempre que o índice for par, pega o valor que está dentro da raiz, que é x menos 2, e coloca a condição. Quando o índice for par, a condição é que toda expressão que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. Essa é a condição sempre que o índice for par. Então, olha só. X, vou pegar o 2, está negativo, vou passar para lá. Então, olha só. X tem que ser maior ou igual a 2. Tudo bem? Certo. Então, olha só a minha condição. Para que essa raiz exista, olha a condição que tem que acontecer. Ela só vai admitir valores maiores ou igual a 2. A 2. Então, abaixo de 2, ela não vai existir. Entendeu? Por que eu não substituo 2 aqui de primeiro? Uhum. Então, sempre que o índice for par, primeira coisa que vocês têm que fazer antes de calcular o limite, se for para calcular limites laterais, é sempre verificar a condição de existência. Sempre que o índice for par. Se o índice fosse ímpar, não precisa verificar. Porque existe raiz de um índice ímpar, mesmo que ela for negativa. Uhum. Tranquilo, Entendi. então? Tranquilo? Então, por isso é que eu não substituí aqui, por isso é que eu deixei. Como eu falei, eu queria deixar ele como atividade, mas eu fiz questão de trazer aqui para relembrar alguns conceitos que vocês viram no ensino médio, tá? Para tirar essas dúvidas aqui. Porque eu sei que elas podem aparecer, né, ao longo dos exercícios de vocês. Dúvida, gente? Ainda não muitas. Ainda não muitas. Essa palavra ainda não muitas é perigosa. Então, olha só. Vamos analisar agora o quarto exemplo. Então, olha só, estou fazendo bastante exemplo para vocês verem todos os casos possíveis. Então, olha só, dada a função x² menos 1, se x for menor que 2, tá? Se x for menor que 2, deixa eu até mudar aqui, agora que eu vi aqui, que é a esquerda, e aqui é a esquerda, ok. Então, olha só, x for menor que 2, e vai ser igual a 1 se x for igual a 2, e x menos 1 se x for maior que 2. Determina, então, os limites à esquerda de 2 e também à direita de 2. Então, só vou atualizar aqui. Então, olha só, gente, de novo, esse exercício aqui, ele já deu as condições dele. Então, se é menor que 2 aqui na parte de cima fala que é menor que 2, significa que eu vou calcular o limite o quê? À esquerda. Tudo bem, gente? Maior que 2, limite à direita de 2.
Então, olha só, a esquerda de 2, qual é que é a função? X ao quadrado menos 1. Então, tá aqui, ó, x ao quadrado menos 1. No lugar do x, eu vou colocar 2. Vai ficar 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 dá 3. Então, o limite dessa função à esquerda vale 3. À direita da função, a condição x maior que 2, que a minha função é x menos 1. Então, tá aqui x menos 1. No lugar do x, vou colocar o 2. 2 menos 1 dá 1. O limite à direita deu 1, à esquerda deu 3. Conclusão, o limite da função não existe. Dúvida, gente? Ô, Daniel, é aquele 1, se x foi igual a 2? Isso, boa pergunta. Lembra na aula passada, o que significa isso aqui? Essa aqui é a minha função no ponto, ou seja, quando o x for 2, que é a minha função no ponto, o meu y vale quanto? 1. Função no ponto. Lembra na aula passada? Entendi. Que quando olhava no gráfico, a função no ponto só existia se tivesse a bolinha o quê? Fechada. Se tivesse a bolinha aberta, significa que a função no ponto não existe. Isso aí. Então, significa que essa é a minha função no ponto. Quando o x for 2, o y vale 1. Entendi. Ou seja, se eu tivesse que fazer, por exemplo, olha só, vamos tentar fazer um rabisco aqui, só para vocês verem aqui uma coisa interessante. A primeira função, que tipo de função é? Do segundo grau. Segundo grau. Vocês já viram que função do segundo grau, rabiscar aqui, tem uma parábola mais ou menos assim, com cavidade voltada para cima, certo? Certo. Menos 1. A segunda função, que tipo de função? Do primeiro grau. Primeiro grau. Uma reta crescente, né? Mais ou menos assim. Certo? Sim. Mais ou menos isso que a gente viu. Então, olha só. Se eu quiser analisar o gráfico dessa função, olha só que interessante. A primeira função, ela só existe para x menor que quê? Que 2. Que 2. Ou seja, então, ela não continua aqui na parte de cima. Olha só que interessante. Se eu quisesse fazer o gráfico dessa função, então essa minha função aqui, tá vendo o meu gráfico aqui, ó? Ela não pode passar maior que 2, então ela só fica para baixo. Claro, tá rabiscado aí, a gente já fez esses gráficos na aula de cálculo 1. Então, olha só, minha primeira função só existe para x maior que quê? A segunda. Que 2. Então, olha só, aqui é o ponto 1. Então, se ela só vai existir para maior que 2, ou seja, esse meu gráfico não tem a parte de baixo. Então, se eu fizer esse gráfico bonitinho, vou rabiscar aqui, então eu teria mais ou menos um gráfico assim, ó. Vou fazer mais ou menos aqui, supondo que aqui é o ponto... Supondo que aqui é o 2. Então, ou seja, daqui para baixo, essa minha função existe. Daqui para cima, ela já não existe. Certo? E essa reta que a gente traçou, só existe para x maior que 2. Então, a minha reta, ela não ia até a parte de baixo, ela ia até apenas a parte de cima. E aqui nesse ponto aqui, até aquela bolinha fechada. E quando x for 2, o y vale quanto? 1. Vale 1. Olha o gráfico dessa função. Tranquilo, gente? Só estou mostrando. Isso aqui vocês já sabem fazer. A gente já viu a função do primeiro e do segundo grau. Estou mostrando para vocês. Fiz esse gráfico. Por que esse gráfico não continua, professor? Porque a condição ela só existe para menor que 2. Então, ou seja, até 2 para baixo, esse gráfico existe. Aí continua aqui essa parábola. Por que essa reta só começa aqui do 2, professor? Porque x tem que ser maior que 2. Então, ou seja, abaixo de 2, essa reta ela não existe. É uma reta. Imaginem que é uma reta. A minha tá feia aí, mas vocês imaginam que essa é uma reta bonita. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, olha só, gente. Feito isso, já que vocês falaram tranquilo, o professor sempre tem que dar um exercício para os alunos. Os alunos aí ficam mais à vontade. Então, olha só, considera o gráfico da função f de x. Está aqui esse gráfico. Pede então que vocês determinem todos esses parâmetros que estão aqui. Então, olha só, eu vou abrir ele aqui para facilitar para vocês visualizarem. Então, tá aí, ó, para vocês resolverem. Dado esse gráfico aí, vocês determinem para mim
Na letra A, eu quero saber o limite à esquerda de zero, depois o limite à direita de zero, e depois o limite da função, para saber se o limite da função existe ou não. Qual o João que está aí? Por favor, deixa eu só anotar aí. Qual o João que está aí? João Paulo dos Reis. Os dois? É os dois, né? Ah, os dois estão aí. Tá bom. Obrigado. Agora bugou. Ah, o que bugou aqui? Não tem nada. Ô Wesley, você tá me ouvindo? Não. Wesley, sabe que tá me ouvindo? Começa da direita para a esquerda, né, professor? Não. Tá sendo pedido aqui. Tomem cuidado. Na letra A, só quero saber limite à esquerda de zero. Tomem cuidado. Você vai calcular o que está sendo pedido aqui. Ô Wesley, eu vi sua pergunta aí. Você perguntou, por exemplo, de onde que apareceu o número 1. Eu só coloquei 1 lá no lugar do X, só para mostrar para vocês que valores menor que 2, só peguei 1. Poderia pegar qualquer valor menor que 2, que aquela minha raiz lá vai ser sempre negativa. Para concluir que não existe valores, né? Não existe valor real para aquela função quando o X assumir valores negativos. Só por causa disso, Wesley. Pessoal, deixa eu ver. Quem tá mais aí, tem que eu anotei aqui só para eu saber. Tem a Camila, tem o Wanda, tem o Wesley, tem o Eduardo, a Marcela, Felipe Amaral, o Raimundo, os dois João. Quem mais tá aí? Felipe Paoli. Isso, então o outro Felipe também tá ali, obrigado. Mais quem que tá aí, pessoal? Só para eu... Pessoal, qualquer dúvida, vocês me falam. Aí eu vou confirmando para vocês se é verdade ou não. Pessoal, a letra A, alguém está enrolando na letra A? Letra A não pode demorar não, gente. A letra A é a mais fácil que tem. Se demorar na letra A, eu desconfio. Na letra A, só de... letra A, na letra A, só de bater o olho já tem que ter uma conclusão. Raimundo, tá me ouvindo? Tranquilo? Ouvindo eu tô, professor, mas
Essa matéria é muito chata, cara. Pelo amor de Matéria é legal, é. Todas as matérias são legais. Ah, é? Gente, olha só, a letra A. Quanto é que deu a letra A, gente? A letra A não pode gastar mais de 5 segundos. Ô, louco. Se você até agora não respondeu a letra A, alguma coisa tá errada. Pessoal, vamos lá. Letra A. Quanto é que deu a letra A? Eu coloquei que letra A não existe. Por que não existe? Justifica. Porque ele sobe direto, ele não vai parar em lugar nenhum. Não entendi essa justificativa aí, mas tudo bem. Seria um infinito positivo. Y. É mais ou menos isso? Pessoal, a letra A. Quanto é que deu a letra A? Pessoal, vou sair só rapidinho aqui, vou ver lá. Já que eu volto, eu vou só ver aqui no chat aqui. Alguém mandou mensagem aqui. No chat do grupo aqui. Pessoal, letra A, vamos lá, letra A. Quanto é que deu a letra A? Ainda estou meio amarrado aqui, tentando ver a fórmula aqui para ver como que eu coloco isso em prática. Não, não tem fórmula não. Só olhar o gráfico e responder, ué. Não tem que aplicar nenhuma fórmula não, só o gráfico e responder. Só o gráfico responder? Você olha no gráfico, nós fizemos isso na aula passada. Calcular os limites a partir do gráfico, então só o gráfico sem aplicar fórmula nenhuma. Pessoal, olha só, letra A. Tem alguma função aqui à esquerda de zero? Não. Não, Tem alguma função aqui à esquerda de zero? não. Ué, se não tem, o limite dessa função, o que existe. acontece? Não existe. Não tem nada, o gráfico não tem gráfico à esquerda de zero. O meu gráfico começa apenas depois do zero. À esquerda de zero não tem nenhum gráfico. Então, ou seja, na letra A, então, o limite dessa função não existe. Por quê? Porque ó, a esquerda de zero, zero é aqui na origem. A esquerda de zero não tem nenhuma função aqui. Não tem nada. Aí ele seria um infinito positivo. Não, se não tem, a gente escreve que não existe. Não existe só. Isso, não existe o limite da função quando x tende a zero pela esquerda. O limite da função não existe.
E a letra B, pessoal, quanto é que dá a letra B? Ou quanto é que deu a letra B? Eu coloquei 1. Quem falou aí? Felipe. Você colocou 1 ou você tem o limite é igual a 1? Você está colocar por colocar ou você está fazendo? Não, Fala. tô vendo no gráfico e tô colocando. Isso. Tá, então essa aqui tende a 1. Certo? Tá, mas, ô, professor, eu dei Sim. uma viagem. Tipo assim, eu ainda tô com dúvida na hora de achar isso no gráfico ainda. Entendeu? Tá, ó, a esquerda de 0 não tem nada, certo? Certo, concordo. Então eu vou olhar a direita de 0. A direita de 0 é aqui, olha só. Toco na função, tá tocando aqui. Ó, vou me aproximar mais um pouquinho, ó. O que que tá acontecendo? Tá subindo, não tá? Tá. Vou chegar mais bem perto do 0, olha só, tá subindo. Tá se aproximando de que valor? Do 1. Então o limite dessa função, a direita de 0 é igual a 1. 1. Então eu sempre vou pegar a direita, no caso está positiva, a direita de 0. No primeiro gráfico, eu viro para o eixo Y. Isso. Até atingir o próximo. Até atingir o próximo. Aí você vai vindo. Agora, a letra C não precisa de cálculo, né, gente? Sim. Qual que é a resposta da letra C? 0. Ah, gente. 2. Resposta da letra C, não precisa de cálculo, gente. Resposta, valendo ponto, vai. É 1. Resposta da letra C, gente, sem cálculo. Eu acho que tem não cálculo. existe. Porque um limite Não de existe? direita deu diferente e o outro deu 1. Ou seja, o Tem que limite tomar tende atenção a com esses 0 não detalhes. existe. Ó, a letra C é o limite da própria função quando se estende a 0. Então, olha só, se a esquerda não existe, Não, direita daí não deu 1, existe. o limite dessa função aqui, df de x, ele não Porque tem que ser os dois iguais. Não Os dois limites precisa da fazer direita e da conta, gente, esquerda. porque os dois têm que ser iguais. Se os dois já são diferentes, o limite da Não função não existe. existe. Tranquilo, gente? Então, não precisa fazer cálculo. Uhum. Ô, professor, Sim? então, pelo que eu estou vendo aqui, a letra D também não existe, né? Porque não tem nada à direita de menos 1. A letra... A letra D. A esquerda, aliás, desculpa. Você consegue me ouvir, professor? Tô te ouvindo, pode falar. Então, a letra D, então, também não existe, porque aparentemente não tem nada à esquerda. Nem menos 1. Não, a esquerda de 1. Tome cuidado, não é menos Ah, a 1. esquerda de 1. Já falei de novo, lembra na aula? Aquele menos, não é que 1 é negativo, significa a esquerda de 1. A esquerda de 1, isso. Você Certo. tem 1 aqui, tá aqui a direita de 1, Uhum. a esquerda de 1 é aqui, ué. Então, você vai analisar os dois. A direita de 1 e a esquerda de 1. Então, no caso, a esquerda de 1 vai ser 0. Exatamente. Pronto, a esquerda de 1 é 0. Agora falta calcular a direita de 1. Quem falou foi o Raimundo? Isso. É, Eu Raimundo, chutei. né? Não pode chutar não, Raimundo. Tem que fazer cálculo, né? É porque eu acerto mais chutando do que calculando. Não, isso aí não funciona, não. Funcionou. Olha lá. Não, funcionou. Só que esse teu chute, se você chutar errado, por exemplo, a letra E, você vai concluir errado aqui na letra F. Porque a letra F é o limite dessa mesma função, que depende do resultado da D e o resultado da E. É 0. Então, se você chutar valor errado aqui na D e na E, você vai concluir errado aqui também. Porque essa conclusão depende dos dois limites. Isso deu a direita. Agora a esquerda de 1. O Wesley falou infinito. Ô, Wesley, não tem infinito, não. Tá? É Por zero. enquanto não tem nada que vai dar infinito. Por enquanto. A gente não está trabalhando nessa aula, por enquanto, infinito não, viu, Wesley?
Você falou ali que deu infinito. Então, olha só, aqui já vimos que quem não viu, vou mostrar de novo. O Raimundo falou que disse que chutou. Então, olha só, letra D, o limite dessa função, 0. Pessoal, alguém tem alguma dúvida que não chegou no 0? Tá, aí essa aí, a direita não, a esquerda que eu não estou conseguindo interpretar no gráfico aqui. A esquerda aí eu tenho uma dúvida aí, Daniel. Tem Quando dúvida? quando o X tende a 1 para a esquerda aí. Olha só. Tá. Eu não compreendi por que foi 0 aí. Eu acho que eu me perdi, Daniel. Me explica, por favor. Então, a esquerda é... Deixa eu pegar o 0 aqui. fica no centro do gráfico, né? Você tá vendo aqui essa seta? Tá vendo aqui o meu LED? Sim. Tá na esquerda, imagina eu vindo assim, ó. Tô vindo para a esquerda até me aproximar do 1, certo? Certo. Pronto, agora deixa eu mudar aqui. Então, imagina que eu tô aqui, eu tô caminhando. Eu tô me aproximando mais um pouquinho do 1. O que tá acontecendo? O Y tá chegando perto do 0. Então, pronto. Tranquilo, agora... Tá bom, desculpa, agora eu entendi, Daniel. Eu tava fazendo ao contrário. Imagina, eu falei na passada, imagina que você tá caminhando, imagina que você que vai se aproximar do 1. Sempre se coloca você para facilitar. Imagina que você mesmo, você está caminhando. Imagina que você está aqui, ó. Aí você quer se aproximar um pouquinho do 1, olha só. Vou me aproximar mais pertinho do 1, olha só. O que está acontecendo? Meu valor está se aproximando de 0. Tá, mas então, agora no caso a direita dele, fica como? Então a direita vai dar 1, né? Se for a direita dele é a mesma coisa, ué. A direita vai ser dar menos 1, então. Esse gráfico muda? Esse gráfico é uma constante? Sim. Ó, se esse gráfico é uma constante, quanto é que vale o valor da função? 1. Então, aqui a gente tem 1. Conclusão na letra F. Não existe. Não existe. Entendi. Pessoal, alguém está com dúvida? É só na hora, tipo assim, na hora de eu juntar os gráficos aí, ô professor, que eu fiquei um pouco perdido. Então eu jogo para a linha pro gráfico mais próximo. Sempre. Sempre, né? Você sempre puxa a reta até ele tocar no eixo Y. Tá? Como eu estou me aproximando de 1, eu vou puxar aqui. Tocou o eixo Y, pronto, eu vou trazer para cá. Né? Tá torto, é 1, só porque essa reta é constante, então tá sempre lá no 1, Sim. tá vendo? Vou me aproximar mais. Sempre no 1, porque essa reta é constante. Não, agora eu entendi. Agora é com vocês a letra G e a letra H e as demais. A GH deu 1? Quem tá falando? Vander. O Vander falou que a G deu 1. Deixa eu colocar já aqui pra gente ver se alguém mais chegou nesse valor. A G eu acho que dá 1 também. Então, se H eu vou ver aqui. Então, segundo a conclusão do Vander, se isso aqui é 1, isso é 1, então aí também é 1. Dúvida, gente? Essa é a resposta do Vander. Vamos ver se alguém... A dúvida é se está certo ou está errado. A dúvida é se isso está certo ou está errado. A dúvida é se está certo ou errado. Você quer a minha resposta? Aí é... A minha resposta está certa. Quer dizer, a sua está certa. Estou confirmando a sua que está certa. Então tá ok. É, porque é constante ali, né, Daniel? Então vai dar 1. Tanto para a direita quanto para a esquerda.
Pessoal, dúvida? Alguém não encontrou? Tá com dúvida, gente? Alguém não conseguiu? Tem alguma dúvida? Não conseguiu chegar nesse 1 pela esquerda e 1 pela direita? Alguém tá com dúvida? Eu ainda estou um pouco perdido ainda, Daniel. Então, olha só, gente, de novo, sempre que eu falo, imagina que você está caminhando, coisa mais fácil para, olha só, a direita de 2. Vou analisar a direita de 2. Direita de 2 é tudo que está aqui para frente, concorda? Certo. Sim. Imagina que eu vou estar me aproximando. Deixa eu apagar aqui. Eu vou estar vindo pela direita de 2. Colocar aqui deixa eu aumentar aqui um pouquinho o traço. Imagina que eu estou vindo aqui à direita de 2 e quero me aproximar de 2. Então, olha só. Se eu pegar aqui, olha só, vai tocar no eixo Y, no gráfico. Deu um valor lá. Vou me aproximar mais um pouquinho de 2, ó. Vou chegar bem pertinho de 2. A minha função está se aproximando de que valor? Do 1. Do 1. Então, a direita de 2 é 1. Tranquilo? Professor, uma pergunta aqui que é... Sim, pode falar. Mais uma pergunta idiota aqui. Pode falar, não tem problema. No caso, tem o eixo Y e X, certo? Isso. Então, a direita tá 1, 2, 3, X. E Isso. a esquerda lá no eixo Y tem 1 Isso. e 2, certo? Isso. Se 1 não seria Certo. menos 1 porque ele está à esquerda do 0, não? Não. O ponto, a gente sempre tem que pegar o ponto que foi dado no exercício. O ponto que ele deu é 2. Ah, certo. Então, agora o meu ponto já não é mais 0. O meu ponto é a direita de 2 e a esquerda do próprio 2. Aham. Tá? Como o problema deu 2, então o meu ponto agora é o 2. Então, olha só, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que a esquerda de 2 é fácil, olha só. Imagina que eu vou estar vindo aqui me aproximar de 2 pela esquerda. Sempre entende o seguinte, a esquerda são valores menores que o 2 e a direita valores maiores. Então, imagina que eu estou aqui, ó. Estou me aproximando aqui, ó. Esse valor aqui vale quanto? 1, certo? Uhum. Vou me aproximar mais um pouquinho de 2, ó. Esse valor continua valendo quanto? 1. Vou chegar bem perto do 2. Esse valor continua valendo quanto? 1. Então, a esquerda de 2 também, o limite dessa função é igual a 1. Como os dois limites são iguais, então, o limite da função existe. E ele é igual a 1, porque os dois são iguais. O limite da função só existe quando... Sim? A J e a K daria 2? A J e a K... Isso. A J deu 2 e a K deu 1. A J dá 2, mas a K não. Não. A K deu 1. A H deu 1, hein? Então, de novo, você quer saber a esquerda do 3 e a direita do 3. A esquerda do 3. A esquerda do 3 vai dar 2. 2, isso aí. Agora, Direita do 3 dá 1. E a direita do 3 dá 1. não. Por que é 1? Não, ué. Não dá? Porque não A vai- direita do Ela 3, não gente... existe, ela vai subir direto. Gente, tem alguma função aqui à direita de 3? Não. Não. Não tem nada, gente. Então não existe a direita de 3, não existe nada. Olha só que não tem nada. O gráfico termina apenas no próprio ponto 3. E a gente já viu, não nos interessa o que acontece no ponto 3. O que nos interessa? Próximo deles. Entendi. Então aqui vocês encontraram 2. E aqui, à direita, Ou não seja, existe. a letra L não existe. Exatamente. Por quê? Porque os dois limites são Diferentes. totalmente diferentes. Agora eu tô começando a entender. É essa matéria que vai cair na prova, professor? Essa e mais outra. Ai, cacete. Mas tá Vai bom. ser 50. Só tem 2 assuntos, limite e o próximo é derivada. Então 50% de cada um. Dele quem?
Depois você vai descobrir, esquece eles. Olha só, gente, vou dar uma notícia boa para vocês. Parece até brincadeira que eu falar para vocês, mas é tão importante. Esses dois assuntos que a gente vai trabalhar, esse que a gente está trabalhando e o próximo que a gente vai trabalhar, escrevam o que eu estou falando para vocês. Vocês vão ouvir falar desses assuntos e vocês vão utilizar bastante pro resto da vida de vocês. São assuntos extremamente importantes. Extremamente importantes. Sempre perguntar, professor, entre a primeira parte que a gente estudou e essa segunda parte, se você tivesse que escolher qual das matérias que a gente tem que estudar para aprender, eu falaria para vocês, eu não daria a primeira parte que eu dei para vocês, que era a função, e daria apenas essa parte e a segunda parte. Porque são extremamente importantes. Vocês vão perceber isso que ao longo das aulas nossas, ao longo do curso de vocês presencialmente, várias vezes eu vou falar isso para vocês, e vocês vão falar, nossa, eu lembro que vocês vão ouvir falar isso várias vezes. Tá? Porque são assuntos extremamente importantes, tem bastante aplicações práticas e bastante utilidade na vida prática. Tá? Então, em grandes empresas, vocês vão ouvir muito falar isso. Aí vocês vão lembrar um dia que tinha um professor que falou isso. Sim? Desculpa interromper, senhor. Mas, tipo assim, isso aí no uso diário, como seria? Pode ficar sossegado, que nós vamos chegar lá. Ah, então tá bom, então. Eu tô tranquilo. Tá, vamos chegar lá. Por enquanto, estamos fazendo as contas, para depois a gente começar a aplicar. Uhum. Tá? Aí a gente vai aprender a calcular, por exemplo, aprender a otimizar sistema, a otimizar, por exemplo, processo de produção, a calcular, por exemplo, a taxa de variação, a taxa de crescimento, seja populacional ou do certo produto. Então, a gente vai aplicar. Pode ficar sossegado. Ah, tá ok, então. Porque a gente escuta, por exemplo, a economia cresceu, por exemplo, ou teve uma taxa de variação. Mas quando eles falam taxa de variação, o que eles estão falando para a gente? Então, a gente vai ter um assunto específico, a gente vai estudar. Quando a gente começar a aplicar, aí vocês vão perceber que tudo aquilo que se fala, que se vive, empresa, o fluxo, aí vocês vão começar a perceber na prática como é que elas funcionam. Por enquanto, só estou mostrando o cálculo para a gente chegar onde o professor quer chegar. Tá ok. Aí, Daniel, vai devagar aí, porque o Santo é de barro. Não, tô tranquilo, pode ficar cegado. Pode ficar cegado. Eu tô vendo. Que isso não é para hoje, não, gente. Que futuramente a gente vai chegar. Isso não é para hoje, não. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, olha só, vocês resolveram aquele gráfico aí, né? Então, resposta aqui vocês encontraram que não existe, né? Vocês já têm, nem vou precisar fazer isso aqui, vocês já fizeram. Aqui não existe, aqui encontramos 1, então a letra C não existe. Aqui encontramos 0. Encontramos 0 aqui encontramos 1, então isso aqui não existe. Aqui encontramos 1, aqui também foi 1, então aqui existe, dá 1. Aqui encontramos 2, aqui não existe, então esse limite também não existe. Tranquilo, gente? Sim. Então olha só. Deixa eu... Não vou salvar isso aqui, mas vou colocar algo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar algo aqui para vocês, para que vocês possam responder para mim. E vocês já viram isso? Que eu vou perguntar aqui para vocês na aula passada, vocês fizeram com tranquilidade. Olha só, nós vimos isso aqui na aula passada, vou aumentar aqui só para
vocês visualizarem, a gente viu isso aqui na aula passada. Quanto dá esse limite aqui? Dá 1. Aliás, 0. Por que 0? No caso ali, você estaria colocando no lugar do x 1, x menos 1, 0, x ao quadrado. No caso, 1 ao quadrado é 1, né? Lembraria 0. Tá bom, então vamos fazer. No lugar do x, eu vou colocar 0. 1 menos 1. Embaixo vai ficar 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado também, que vai dar 1. Isso, Menos menos 1. Vai dar 0, daí vai ter que um daqueles casos para resolver. Que é aquele que aprendeu na aula passada. Que nós vimos. Então vai dar 0 sobre 0. 0 sobre 0, quanto é que dá? 0. Só que no limite não dá 0, você tem que calcular. 0 sobre 0 não é 0, nem na matemática, gente. Isso aqui nós vimos o quê? Que é uma indeterminação. Então, nós aprendemos na aula passada como calcular essa indeterminação. Onde eu mostrei para vocês. Vocês têm esse exercício aqui resolvido, não precisa copiar, só quero mostrar um negócio para vocês. Então, o que a gente aprendeu na aula passada? Eu transformo essa soma que está aqui, essa aqui é uma diferença de quadrado. Então, em cima vai permanecer x. Embaixo eu transformei na aula passada por x menos 1, que multiplica x mais 1. X mais 1, vocês fizeram isso. Vai dar 2. Alguém já está quase chegando ali no resultado. Então aí, o que a gente fez? Pega o x menos 1, com o x menos 1 faz o quê? Correto. Simplifica ele. Na aula passada, vocês estão já acostumados. Então, se eu simplificar o x menos 1, 1 sobre x mais 1. Vai ficar em cima 1, embaixo dividido por x mais 1. Daí substitui e vai dar meio. Isso, aí substitui, o resultado final vai dar 1 sobre 2, ou 0,5. Sim. Tá aí. Tranquilo, gente? Isso aqui nós fizemos na aula passada. Vocês têm todos os casos, estão todos resolvidos na aula passada. Estou mostrando para vocês. Tranquilo. Olha só, agora eu vou mudar a situação do problema. E agora, olha só essa questão. No lugar do x, vou colocar 1, em cima vai ficar 1. Embaixo, no lugar do x, vou colocar 1, vai ficar 1 menos 1, vai dar 0. Então, em cima vai ficar 1 sobre 0. Quanto é que dá 1 sobre 0? Acho que não existe, né? Porque todo número positivo, um número acima de 0 dividido por 0 não existe. E aí, pessoal, 1 sobre 0. Quanto é que dá 1 sobre 0? 0. Dá 1. Não existe. Outro falou 1, outro falou 0, outro falou não existe. Quem está certo? Oi? A minha calculadora está dizendo que não existe. Não existe mesmo. Então, vou mostrar para vocês que que não é 1, não é 0 e também não é que não existe. Fala, professor, sério? Nenhum dos três acertou, nenhum dos três. Agora, no cálculo, tudo que a gente acha que não existe, existe, né, Daniel? Por isso que o cálculo é gostoso, gente. Por isso que o cálculo é apaixonante. Tudo que a gente aprendeu na matemática simples lá que não existe, agora para nós vai existir. Agora vocês estão aprendendo. Então, olha só, gente. Quando acontece 0 sobre 0, a gente aplica aquelas propriedades que eu pedi até para vocês escreverem na capa do caderno, lembra? Ok. E agora, quando acontece qualquer número, vou colocar até um K, qualquer valor sobre 0, na hora que você substitui o valor e você encontrou no exercício um número na parte de cima, qualquer valor que seja dividido por 0, muita calma nessa hora. Aí você senta, toma uma água e respira. Que agora você vai aprender como resolver. Então, olha só, isso é chamado um dos casos particulares do que a gente já está acostumado a resolver. Então, sempre que isso acontecer, sempre que tiver
qualquer valor aqui em cima, não importa o número, poderia ser positivo ou negativo, não interessa. Qualquer valor sobre 0, professor, o que eu tenho que fazer? Olha o que está escrito aqui. Precisamos analisar os limites o quê? Laterais. Que nós já acabamos de ver como calcular os limites laterais. Então, o que acontece? A resposta sempre vai ser ou mais infinito, ou vai ser menos. Coisa que eu tiver sobre 0, a resposta vai ser infinito positivo, ou vai ser infinito negativo. Essa sempre será a minha resposta. Agora, para eu saber se vai ser infinito positivo ou infinito negativo, na hora que eu calcular os limites laterais. Cara e coroa não resolve não, né? Oi? Cara e coroa não resolve não, né? Não, aí não dá. Ah, então beleza. Aí não dá. Aí não resolve. Então, olha só, gente. Tá? De novo, quando é 0 sobre 0, a gente fez na aula passada. Vocês já sabem resolver. Agora, quando é um número dividido por 0, o que você tem que saber? Professor, eu já sei que a resposta vai ser ou mais infinito ou menos infinito. A resposta vai ser ou infinito positivo ou infinito negativo. Quando é que vai ser infinito positivo ou infinito negativo? É o que eu vou mostrar para vocês nos exercícios. Então, sempre que isso acontece, primeira coisa que nós temos que fazer é calcular os limites laterais. Com o resultado dos limites laterais, eu vou saber se o limite daquela função existe ou não existe. Tudo bem, gente? Isso que eu falei, tranquilo, gente? Tranquilo. Até começar a Vocês calcular. vão... na hora de começar a calcular, né? Mas vocês vão ver que eu vou ensinar para vocês um método, nem quando eu estudei me ensinaram isso. Então, olha só, tem aqui 4 exemplos. 1 sobre x, limite de 1 sobre x menos 5, quando x tende a 5. Letra B, limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0. Limite de 1 sobre x menos 7, tudo isso ao quadrado, quando x tende a 7. E limite de 2x mais 3 sobre x mais 8, quando x tende a menos 8. Então, olha só. O que eu fiz aqui? Eu peguei aqui o primeiro exemplo, letra A. 1 sobre x menos 5. No lugar do x, vou colocar 5. Vai ficar 1 sobre 5 menos 5. 1 sobre 0. Pronto. Encontrei qualquer valor aqui em cima. Não necessariamente 1. Poderia ser qualquer valor, gente. 1 sobre 0. Quando isso acontece, o que está escrito aqui? Devemos analisar os limites o quê? Laterais. Então, eu vou analisar os limites laterais. Como x tende a 5, vou analisar a direita de 5 e a esquerda de 5. Então, olha só, limite quando o x... Oi? Entendi. Entendeu? Entendi. Sempre que você tiver qualquer valor dividido por 0, o que eu sei, professor? Eu sei que a resposta vai ser ou infinito positivo ou infinito negativo. Isso eu sei, porque eu acabei de falar para você. A resposta sempre vai ser ou infinito positivo ou infinito negativo. Por isso que eu coloquei aqui mais ou menos infinito. Pode ser o infinito positivo ou infinito negativo. Agora, olha só, eu vou explicar para vocês. Gente, se tiver qualquer dúvida, eu acho que esse método é muito simples. Se você tiver dúvida, me pergunta, porque muitos alunos têm dificuldades pelo método tradicional. Tá? O método tradicional, muitos alunos têm muita dificuldade. Então, eu sempre procuro trazer ele para o método simples. Eu vou aumentar aqui isso aqui para ver se vocês conseguem visualizar só esse trecho aqui, ó. Eu vou abrir aqui, eu vou ampliar aqui. Só para explicar esse trecho aqui. Que eu fiz o cálculo aqui, porque muita gente tem dificuldade no método tradicional. Então, eu vou ver se vocês conseguem entender esse método aqui, que eu acho muito simples. Olha só, eu quero saber o limite à direita de 5. Pega... professor, como é que resolve? Escolhe um valor acima de 5. Qual valor que você quer? Qualquer valor. 6. 6, foi escolhido 6 ali no caso. Não. Vocês podem escolher qualquer valor. Eu edito. Qualquer valor acima de 5. O que vocês quiserem escolher. Qualquer valor. 8. 8. Pronto. Oh, saiu aqui, tá vendo? Que benção. Aí quando a gente tenta editar aqui o 8... Dá um Ctrl Z aí que funciona. Não, já tá aí, já. Aqui ele... 8. Gente,
Só me responde, olha, só me responde uma coisa. 8 menos 5 vai dar um número positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Todo mundo consegue entender que 8 menos 5 vai dar um número positivo? Sim. Sim. Então, olha só. Esse mais que eu coloquei aqui em cima do zero, o que significa, professor? Que agora é positivo? Não, é que a minha, Achei. na hora que qualquer valor que eu jogar aqui acima de 5, a minha função vai ter sinal positivo. Positivo. O 1 não é positivo? Sim. Mais Ele é vai dividido, ser, mais é ele vai dividido ser por mais dá positivo. quanto? Positivo, dá mais. Então, direita. eu vou ter infinito positivo. Vocês entenderam o que eu fiz? Não tem conta nenhuma, professor. Não tem. É muito simples. Você escolhe simples qualquer mesmo. valor acima. Professor, qualquer valor. Poderia escolher 1000? Poderia. Você poderia colocar aqui 1000. 1000 menos 5. O que nos interessa não é o resultado que vai dar conta. É saber se nesse resultado vai me dar um valor positivo ou um valor negativo. Negativo. É isso que me interessa, gente. Eu falo assim, eu falo que esse método é muito É o simples. mais fácil mesmo. Porque o tradicional, nem vou mostrar para vocês, vocês podem ver nos livros, você tem que fazer uma conta, tem que ficar fazer 0, até chegar no 0, até chegar no 4,99, quase 5. E eu acho isso uma dificuldade enorme para os alunos. Então, eu acho que esse método é muito simples. Dá para resolver todos assim, ó, Daniel. Não, todos a gente vai fazer usando esse método, sempre que tiver qualquer então valor sobre beleza. 0. Qualquer valor que dê alguma coisa sobre 0, a gente vai utilizar esse método. Então, olha só, o resultado, professor, eu já sei que o meu resultado vai ser infinito ou positivo. Ou vai ser infinito positivo ou vai ser negativo. Então, eu só preciso saber. O que eu fiz aqui, ó? Eu sei que 8 menos 5 vai me dar... Professor, me interessa o resultado? Não me interessa. Só me interessa saber se o meu resultado vai ser positivo ou vai ser negativo. Como vai ser positivo, o que eu sei? Então, a minha função vai ter sinal positivo. Aí eu só vejo, ó, esqueça o 1. Veja o sinal do 1 é mais dividido por mais dá quanto? Mais. Então, o resultado vai ser infinito positivo. No caso, se o 1 ali fosse negativo, Daria infinito menos. Aí daria infinito daria negativo. menos. Isso. Tranquilo, gente? Entendi. Olha só, Tranquilo. então, vou apagar agora aqui, vou fazer agora a esquerda de 5. Vou ampliar isso aqui para a gente ver. Então, olha só, gente. Vocês podem escolher qualquer valor à esquerda de 5. Eu peguei 4. Professor, não quero 4. Gente, qualquer valor que você quiser. Escolhe qualquer valor à esquerda de 5. Normalmente eu escolho o mais próximo do número, mas vocês podem escolher qualquer valor. Se eu colocasse 0... 0, tudo bem, eu vou colocar 0, não tem problema, também está à esquerda de 5, não interessa. Olha só, 0 menos 5 vai dar um valor negativo, concorda? Porque vai dar menos 5, certo? Sim, vai dar O que me negativo. interessa não é o resultado, é o sinal. Então, dessa conta aqui, vai me dar alguma coisa negativo, concorda? Sim. Então, um positivo mais aqui dividido por menos, vai me dar Vai menos. menos. Então, Menos infinito. menos infinito. Concluindo, o limite não existe. Exatamente. Então, olha só, vou voltar aqui. Né? Então, olha só, o limite. A direita deu mais infinito, a esquerda deu menos infinito, os dois são diferentes. Conclusão, o limite da função não existe. Por quê? Porque o limite à direita é diferente do limite à esquerda. Gente, vocês viram que é fácil, que eu não preciso fazer conta nenhuma, só preciso olhar só o que está acontecendo? Não é difícil não, é bem simples. Perceberam que é simples, gente? Não precisa fazer conta, gente. Vocês vão ver nos livros que o método tradicional ele é muito trabalhoso. Eu confesso que quando eu estudei, na minha época, quando eu estudei essa parte aqui do limite, eu via o professor lá, colocava um monte de 0,0 tanto. Eu falava assim, mas não é possível, onde é que está vindo todos esses zeros aí? E eu falava assim, mas o que está acontecendo com esses zeros? Para onde é que vai tantos zeros? Aí, estudando, eu descobri método, que esse método funciona melhor, tá? E esse método não tem nos livros, não. Podem procurar, não existe, não. Dúvida, gente? Tranquilo? Tranquilo. Esse método é mais fácil que o de semana passada, Daniel. Pessoal, tranquilo?
Tranquilo. Olha só, vamos para o segundo. Gente, olha só. Pegar esse aqui, olha só. 1 sobre x ao quadrado. De novo, no lugar do x vou colocar, o x agora tende a 0. No lugar do x vou colocar 0. 1 sobre 0 ao quadrado. Me deu qualquer coisa sobre 0. Vou analisar os limites laterais. Olha só. Escolha qualquer valor à direita de 0. Qualquer valor. Podem escolher. Qual valor vocês querem escolher à direita de 0? 10. Qualquer valor, gente. Quanto? 10. 10, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, 10. Ele já é positivo. 10 ao quadrado, não importa o resultado. Gente, se ele já é positivo ao quadrado, vai deixar de ser positivo? Não. Vai continuar sendo positivo. De novo, gente, o que nos interessa não é o resultado, é sempre o sinal do resultado. O que vai dar? Como ele vai dar positivo, olha só, então vai ficar 1 dividido por... Vai ficar positivo dividido por positivo, vai dar positivo. Então, o resultado mais infinito. Dúvida, gente? Não. Dá para fazer de... Ó, professor, dá para fazer de cabeça sem conta? Dá. Com muita prática, vocês vão ver que dá para fazer de cabeça, sem fazer conta nenhuma. Então, olha só, vou analisar a esquerda de 0. Quais são os valores que estão à esquerda de 0? Tem vários, né? Menos 1, menos 2, menos 3, qualquer valor. Eu peguei aqui o menos 1, porque professor, por que você pegou menos 1? Nada, porque eu peguei o valor mais próximo. Eu poderia pegar qualquer valor. E não... Professor, poderia ser qualquer valor? Poderia ser qualquer valor, à esquerda de menos 1. Eu escolhi, peguei o 1 porque eu queria. Poderia ser qualquer outro valor? Poderia, professor. Aqui vocês escolheram 10. Vou deixar aqui 10 ao quadrado. E aqui, qual valor vocês querem escolher à esquerda? De 1. De 0, aliás. Esquerda de 0. Qual valor? Pode manter o menos 1? Menos 3. Qualquer número negativo elevado ao quadrado dá positivo, né? Exatamente. Então, não me interessa qualquer valor. Poderia colocar aqui menos 1000. Não me interessa. Menos 1000, qualquer valor negativo ao quadrado vai dar positivo. Então, olha só, vai ficar aqui em cima mais, dividido por mais, dá mais infinito. Os dois limites são iguais. Conclusão. O limite da função existe e ele é igual a mais infinito. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, olha só, gente. Falo para você que esse método é simples, vocês não precisam ficar perdendo aquele tempo com o método tradicional, de ficar fazendo muita conta, não precisa. A partir de hoje, vocês agora vão trabalhar só com esse método. Olha só o terceiro aqui, ó. Gente, de cabeça, sem fazer conta. Como tudo isso aqui está elevado ao quadrado, concorda que esse limite vai existir? Sim. Sim. É, porque qualquer valor que eu colocar à esquerda de 7... Não importa, nem que eu colocar valor negativo, como aqui está o quadrado, sempre vai dar valor o quê? Positivo. Positivo. Então, olha só, sem fazer conta, já sei que esse limite dessa função existe, vai tender para mais infinito. O que eu fiz? Olha só. À direita de 7, eu escolhi 8, como questão de fazer conta mesmo. 8 menos 7 vai me dar 1, um valor positivo. Então, olha só, mais dividido por mais vai me dar mais. Então, mais infinito. A esquerda de 7, peguei 6. 6 menos 7 vai dar menos 1. Ao quadrado vai dar um valor positivo. Então, fica aqui. Mais dividido por mais também vai me dar mais. Então, mais infinito em cima, mais infinito embaixo. O limite da função existe é igual a mais infinito. Olha só, gente, a gente não gasta nem 5 minutos. Dúvida, gente? Por enquanto, não. Tranquilo. Tranquilo, gente. Sossegado. Olha só. Eu fiz aqui a letra D. Coloquei o 8 aqui. Ficou 2 que multiplica. No lugar do X, coloquei o 8. 2 que multiplica o 8. Menos 8, né? Agora tende a menos 8. Mais o 3. 2 vezes menos 8 dá menos 16. Mais 3. No lugar do X aqui embaixo, coloquei menos 8. Então ficou menos 8 mais 8 dá 0. Em cima me deu menos 13. Porque menos 16, tirando lá 3, vai sobrar menos 13. Então, menos 13 sobre 0. Eu já sei. O que me interessa, professor, é saber um valor acima de menos 8, ou seja, maior que menos 8. Maior que menos 8, peguei o menos 7. Concorda que menos 7 é maior que menos 8?
Alguém tem dúvida? Não. Que menos 7 é maior que menos 8? Dúvida, gente? Não. Não. Então, 8, tirando lá menos 7, vai dar um valor negativo. Ou positivo. Então, olha só. Negativo dividido com positivo dá negativo. Negativo. Vou pegar um valor maior que menos 8. Ou seja, menor que menos 8, né? Agora estou na esquerda. Menos 9. Se eu pegar menos 9 aqui, vai dar um valor negativo. Então, vai ficar menos dividido por menos, dá mais. Então, o limite, à direita deu negativo, à esquerda deu positivo. Conclusão, limite da função não existe. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo. Ô, professor, Sim. teria um modo de você olhar para ela e definir isso sem estar ao quadrado, a parte de baixo? Sem estar a parte de baixo? Não, isso que eu falei, você pode fazer de cabeça. Ué, é só você olhar, por exemplo, sem fazer conta nenhuma. Você sabe que aqui em cima vai dar negativo, então, sem fazer conta nenhuma. Eu até posso só olhar aqui, ó, tá vendo? Eu posso ficar só olhando aqui, ó. Só nessa expressão que eu parei aqui, ó. Em cima eu tenho menos. Qualquer valor que eu colocar aqui acima de 8, aqui vai sempre dar positivo. Então, negativo com positivo vai dar negativo. Menos infinito. Qualquer valor que eu colocar aqui acima de 8, ou acima de menos 8, sempre vai me dar um valor negativo. Então, vai ficar menos com menos vai me dar mais. Então, mais é infinito. Pronto, não existe. Agora, é claro, a gente faz os cálculos para quê? Para vocês verem como é que é feito. Mas, na hora que você estiver estudando, não precisa. É claro, nos exercícios, você tem que apresentar os cálculos como é que você fez. Apesar que não tem cálculo, né? Você só está olhando também. Então, cálculo mesmo, conta de fazer, não tem nenhuma. Então, olha só, resolvam para mim agora essa aqui, para me ver mesmo se vocês estão... Ih, agora bugou. Não tem nada, não. Para de frescura. Resolvem essa aqui que está aqui, ué. Lembra esse exemplo que a gente tinha dado, que todo mundo, alguns falaram 0, alguns falaram 3? Agora, vocês podem resolver ele para mim. Agora, para vocês falarem para mim... Tá bom, vamos lá. Aí, ué. Agora é só vocês resolverem ele para mim e falar qual é que é o resultado. Ô, Daniel, não vai existir. Exatamente. Quanto é que deu a direita? A direita deu positivo. Mais infinito. Mais infinito, isso. E a esquerda vai dar Menos menos infinito. infinito. Então, Ou seja, conclusão, não existe. o limite da função não existe. Dúvida, gente? Tentando montar a equação aqui. Eu também. Tranquilo, pode montar ali. Enquanto vocês estão montando, aí eu vou caprichar aqui. Posso caprichar? Pode. Varia, se for caprichar para mais fácil, pode continuar. Fica difícil. Vamos caprichar um pouquinho para ficar mais bonito agora. Não, o mesmo exercício, só fiz isso aqui, ué. Beleza. Mais infinito? Qual? Essa aqui? É. Isso. Existe, o limite é igual a mais infinito. Antes nem olhar que todo número elevado ao quadrado vai dar positivo. Eu Então, estou de isso aí olhar, vai dar não mais precisa infinito. Não precisa nem fazer conta.
Tá vendo como eu falo? Como é que cálculo é fácil? Vocês ficam tão apavorados achando que era coisa do outro mundo? Eu vou E se eu cobrar colocar isso. isso aqui, se eu Vou colocar isso cobrar aqui, isso quanto na é que dá? prova, hein? Mesma coisa, mais infinito o limite. Também mais o infinito. Certo, gente? Certo? Pera aí que eu tô Agora, na primeira você ainda. Não, tranquilo. Pode ficar cegado. Se você levar esse número ao cubo, Aí muda. Aí, resolve. Pronto. Tem que resolver. devia ter ficado perto. Esse não vai existir, ô Daniel. Exatamente. Quanto é que deu a direita? A direita deu mais infinito. E a esquerda, menos infinito. Dúvida, gente? Não. Pessoal, dúvida? O que vocês estão pensando aí? Para responder se tem dúvida ou não. Aí eu vou fazer um negócio bonito aqui. Esse não existe. Não existe isso aí. Agora que eu acabei de copiar. Pessoal, dúvida? Eu só dei uma bugada na hora de montar a expressão aqui, que eu tô com um pouquinho de dificuldade na hora de fazer o cálculo, entendeu? Uhum. Você só repete a mesma expressão, a única coisa que você coloca é que no 2 vai aparecer mais, no caso, se for esse, a direita, e depois o menos à esquerda. Você vai analisar o valor à esquerda do ponto que foi dado e um valor à direita dele. O que nos interessa, lembrando, o que nos interessa não é o resultado, qual é que é o sinal que vai resultar daquela operação.
A esquerda vai dar menos infinito e a direita mais infinito, Daniel, isso? Isso. É isso mesmo. Então, se os dois são diferentes, conclusão, Não o limite. O limite não existe. Nós suponhamos 2 menos 2 ou 2 mais 2, no caso, não, né? Oi? Eu não entendi. Eu não consegui não entender. O que você não entendeu? Hã? O que você não entendeu? Na hora de montar o negócio mesmo, entendeu? Então, você vai escolher, no caso, aqui você vai escolher qualquer valor maior que 2, porque a direita, qualquer valor que você quiser analisar, qualquer valor acima de 2. Você que escolhe, não existe um valor, você que vai escolher qualquer valor, por exemplo. Quais são os valores maior que 2, acima de 2? 3, 4, 5, 6? Sim, eu só não entendi, porque os outros slides eu estava tentando ver a colocação, em qual parte eu troco, entendeu? Como assim, qual parte você troca? 2 e... Vou te mandar um retrato, aí vê se você consegue ver. Peraí, deixa eu voltar aqui. Tá aqui, por exemplo, o primeiro exemplo. Onde que você está com a dificuldade? Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui na tela aqui o primeiro exemplo que a gente fez. Tô vendo aqui. Então, a equação de cima é a mesma, certo? Não, a equação é o exercício que foi dado. Então, não, eu sei. Certo. Aí aqui, x... Ah, entendi aqui. Eu repito totalmente a equação, só substituo o x por um número maior. Isso. Você vai repetir a expressão de jeito que foi dada, sem mexer. Uhum. Você vai verificar qual é que é o valor maior daquele ponto que foi dado. E qual é que é o valor menor que aquele ponto que foi dado. Uhum. Aí no lugar do x eu coloco o menor, ou maior. Se for valores maiores. Aham. Se for valor menor, você coloca um valor menor. Aí você verifica desse resultado se vai dar um sinal positivo ou negativo. O que nos interessa é sempre o sinal, não o resultado. Esse menos aí é da equação. 5 menos 5, no caso. Esse menos foi dado aqui, ó, x menos 5. Isso. Embaixo. Uhum. É só copiar, só Ctrl+C, Ctrl+V e alterar o número. Isso, aí você verifica. Lembrando, aqui eu coloquei 6, como falei para você, pode ser qualquer valor maior que 5. Qualquer deles. Uhum. Poderia ser 1.000, 30.000, 40.000, claro, eu não vou colocar 40.000 para não ficar perdendo tempo de fazer conta, não. Você pode colocar um valor simples acima do valor que você tem e para você verificar, por exemplo, 5 menos... Agora, por que eu estou falando que os interesses é o sinal? Eu já vi muitas pessoas fazer o seguinte, 5 menos 1 dá quanto? 1. Vai fazer, 6 menos 5 dá quanto? 1. O que a pessoa faz? Aí faz 1 dividido por 1, coloca o resultado aqui igual a quanto? A 1. Uhum. Então tem que tomar cuidado. O que eu falei? Essa conta que a gente faz aqui é só para a gente saber o sinal, não o resultado dele. O que me interessa, porque eu já sei que o meu resultado vai ser alguma coisa sobre 0. E alguma coisa sobre 0, eu já sei que vai resultar, para mim, infinito positivo ou infinito negativo. Por isso que eu falei para você que eu estou sempre chamando, tomem cuidado na hora que você coloca o valor, para você não fazer a divisão desse número de cima com o resultado que você vai encontrar embaixo. Embaixo não nos interessa o resultado, porque eu já sei que esse exercício é alguma coisa sobre 0. E o resultado eu já sei que vai ser infinito positivo ou infinito negativo. Por quê? Se a pessoa estiver distraída, o que vai fazer? 6 menos 5 vai dar 1. Aí, se ele estiver distraído, o que ele vai fazer? Aí ele vai chegar aqui, ele vai escrever isso aqui, ó, se ele estiver distraído. Aí ele chegar, vai escrever assim, ó, 1, embaixo também faz 6 menos 5, vai dar 1. Ele vai escrever 1 dividido por 1, vai dar quanto? 1. E isso está errado. Por quê? Já falei para vocês, esse valor que a gente coloca aqui é só para a gente saber o sinal que vai dar. Não é para fazer, não é para pegar esse resultado e colocar aqui. Se fizer isso... É só para analisar. Exatamente. Ele só serve só para a gente analisar o comportamento do sinal da minha função. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Tranquilo? Os que vocês fizeram? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, olha só. Deixa eu vou voltar aqui nessa... Primeiro, eu vou
Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar nessa tela aqui, eu vou só pegar um material aqui com vocês para me falar algo aqui. Então, gente, olha só, conforme o Raimundo disse, precisa ir devagar, né, Raimundo? É isso aí. Isso aí. Então, olha só, gente, Raimundo, a gente está indo devagar. Por que eu estou indo assim, gente? Porque eu sei que é um assunto que a maioria de vocês ainda não viram. Ou alguns estão vendo pela primeira vez. Então, o que eu estou fazendo? Por que eu fiz isso, professor? Porque eu estou levando vocês num ritmo mais cadenciado, num ritmo mais tranquilo, para a gente poder estar verificando como é que está o andar de vocês. E até agora, pelo feedback que eu estou recebendo de vocês, está tudo tranquilo. Tudo que a gente fez até aqui, né, pelo retorno que vocês estão dando, está todo mundo entendendo. De novo, falei até isso aqui, acho que foi até para a Marcela que eu falei, acho que foi no começo. Né? Assunto novo, gente. Terminou, vai verificando, tá? Para você ver como é que as coisas estão caminhando. Não deixe de... vou fazer só depois, professor. Pega os exercícios, vai refazendo. Que isso vai vos ajudar bastante. Tá? Vai ajudar bastante para vocês, então, poderem, tá, perceber o andar da aula, refaz os exercícios, não deixa, pega todos que a gente fez, os casos que o professor mostrou e refaz. Não deixe para fazer depois. Então, olha só, por hoje a nossa aula é só essa. Só isso. No material, no final do material de vocês, lá no final do material de vocês, eu coloquei, tá? Eu coloquei lá no final do material de vocês 4 exercícios. 2 exercícios relacionados à aula passada e 2 exercícios relacionados à aula de hoje. Para qual a finalidade, professor? Para vocês não esquecerem o conteúdo da aula passada e para vocês também não perderem o conteúdo dessa aula de hoje. Então, saiu daqui, se tiver um tempinho, ainda dá tempo, já pega, tenta resolver os exercícios. Tem 4 exercícios lá no final do material que eu mandei para vocês. Já pega esses 4 exercícios e já tenta resolver. Qualquer dúvida, vocês podem me acionar para que eu possa verificar se está indo bem, não está indo bem. O que eu não quero é que vocês deixem para a última hora. Tranquilo, gente? Então, mais uma vez aí, agradeço aí a presença de todos. Tá? Como disse o Raimundo, eu não vou ir para outro assunto, para não criar conflitos para vocês, tá? Para não gerar, assim, um desconforto, então, porque são assuntos novos, então cada caso é um caso, trabalhamos esse caso hoje, vocês pegam esse exercício, refazem eles, e pegam naqueles 4 lá, tem 2 relacionados à aula passada, e tem outros 2, conforme eu disse, relacionados ao assunto de hoje. E ali vocês comecem a resolver e comecem a trabalhar eles. Tá? Precisa entregar para você, ou Daniel? Bom, eu prefiro que vocês façam os 4 e mandem para mim, tá bom? Certo. Vocês façam os 4 que estão lá, bonitinho, e vocês mandem as fotos para mim lá no e-mail, para poder arquivar, para eu estar acompanhando quem está fazendo, quem não está fazendo. Tá? Então, vocês façam eles e mandem para mim também, para que eu possa estar verificando, então, como é que está o andar desse material aí. E para ver também como é que vocês também que estão fazendo, como é que tá. Tranquilo? Beleza. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado aí a presença de todos, obrigado, né, por estarem aí. Então, e vamos continuar nessa pegada aí, vamos estar torcendo para que tudo volte ao normal, para que as coisas voltem da melhor forma possível.
Então, boa noite aí a todos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá bom? Ok, boa noite. Obrigado, Só para Daniel. constar,